Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Você que também está pela internet, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Que todos juntos possamos nesse momento, em mais um culto da fé, abrirmos o nosso coração e adorar e bendizer o nome santo do Senhor, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, dando início no culto desta noite. Eu creio que bênçãos Deus tem para fazer neste lugar mais uma vez nesta noite, amém? Manteta disse que queria dar um testemunho hoje, já não chegou ainda não, né? Já, Manteta hoje quer dar um testemunho de bênçãos da parte de Deus. Pastor Valmir também tem bênção para contar da parte de Deus. É Deus operando através da fé, amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, quero te louvar, te exaltar, Senhor. Por mais uma vez, o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. Depois de mais um dia, Senhor, dia de bênçãos, de vitórias, também de batalhas, mas em tudo o Senhor esteve adiante, em tudo o Senhor sempre esteve presente. Eu te louvo por tudo isso, ó Pai. Rogo de Ti nesta hora ser conosco, ó Pai, neste momento tão sublime, a qual estamos aqui para adorar o Teu santo nome. Derrama da Tua graça, das Tuas bênçãos, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite. Fala aos nossos corações, ó Pai. Em tudo, Senhor, seja, Pai, feita a Tua vontade. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu te louvo, te agradeço e rogo de Ti ser conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. A fonte transbordante, 546 da nossa harpa cristã, amém? Vamos louvar ao Senhor. Hoje tem um grupo abençoado para nos ajudar aqui. E os irmãos que estão aí, vamos realmente dar um brado ao Senhor, aleluia, refletindo na letra deste hino, amém? Vamos começar pelo coro? Aleluia. Vai ficar mais baixo. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Olha agora. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus favor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs também. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite. Para tanto, eu convido você que trouxe a sua Bíblia para abri-la comigo no capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Mateus é o primeiro dos evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tem escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Deus nos abençoe. Deus bendito, Deus santo, muito obrigado por essa noite, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa. Ó Deus, esse lugar onde nós nos encontramos para a comunhão, para a confraternização e para sentir a Tua presença e muito mais, para Te louvarmos e para cultuarmos o Teu santo nome. Que essa noite seja, ó Pai amado, uma noite memorável. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha, ó Deus eterno, guarida no nosso coração. Te louvamos, Te bendizemos e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, louvando a Ele, bendizendo o Teu santo nome. Vamos continuar a louvar a Ele em pé, com toda alegria, e render a Ele todo louvor e a toda adoração, porque Ele é um Deus grande. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todos juntos. Grande Ele é digno, é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E nós queremos, aleluia, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos, Senhor, aleluia. Teu infinito amor, oh Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Glória seja o teu nome, Senhor Jesus. Que possamos a cada dia viver rompendo em fé, porque Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa salvação. Aleluia! Glória seja a ti, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Olha só, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Quantos já tiveram a oportunidade de passar ali pela nossa futura sede? Quantos já tiveram a oportunidade? Já. Uma pergunta que eu faço: quantos já pararam ali, estenderam as suas mãos e abençoando aquele lugar e pedindo a bênção do Senhor? Glória a Deus. Está vendo, pastor? Que coisa boa. Poxa vida. Então, outro dia eu estava fazendo a minha caminhada e parei ali, no meio da caminhada, no meio do exercício, e orei ao Senhor ali, pedindo que o Senhor nos estivesse abençoando. Nós precisamos da bênção de Deus, né? Este é o momento em que nós vamos agradecer a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, porque o Senhor nos tem dado muito mais, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Dai e ser-vos-á dada. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Pai querido, este é um momento, Senhor, muito importante para nós. Nós estamos, Senhor bendito Deus, retribuindo um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor nos tem dado, do muito que o Senhor nos tem dado. Mas queremos, Senhor, te pedir que cada um daqueles que estará ofertando nesta noite, seja grande volume ou não, o que importa, Senhor, é que esta oferta esteja sendo dada, Senhor, que este dízimo esteja sendo trazido para a tua casa com alegria no coração. Porque importante para nós é sabermos, Senhor, que aquilo que fazemos para o Senhor é feito com alegria e em gratidão a Ti. Porque Tu nos amaste muito antes de que nós pudéssemos Te amar, Senhor.
e grandes têm sido as tuas bênçãos sobre nós. Nós queremos render graças ao teu nome uma vez mais. Sabemos que começamos, Senhor, um grande desafio, mas este desafio já começou ano passado, Senhor. E quando nós iniciamos o ano passado, nós tínhamos sobre nós, Senhor, as tuas mãos estendidas nos dando vitória. E na continuidade, Senhor bendito Deus, da tua vitória sobre nossa vida, nós já te rendemos graças. Por fé, nós já estamos observando, Senhor, aquele local. E ali, Senhor, estamos nos auto-observando, porque ali estaremos para a glória do teu santo nome. Recebe a nossa gratidão e que cada um que vai ofertar nesta noite, faça efetivamente com alegria. Aquele que pode fazê-lo, faça com alegria. Aquele que não pode, também tenha alegria no Senhor, pois a alegria do Senhor a nossa força é. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmã Teta, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Salmo 103, recentemente foi pregado aqui pelo pastor Tiago, muito bem explanado. Diz assim, versículo 1, 2 e 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E com base nesse versículo, eu quero contar a minha vitória, né, que o Senhor me deu aqui do culto da fé também, fazendo aí o meu projeto de não sei quantas semanas, eu nem contei, eu nem lembro quantas semanas foi, mas eu sei que o Senhor nos ouviu. E no início de 2019, no final de 2018, para início de 2019, eu fui ao banco tentar habilitar um cartão de crédito e o gerente não quis fazer isso por mim. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, você está negativado. Eu falei, hã? Como? Aí eu falei, aonde? Em que empresa? Aí ele me mostrou lá, era uma empresa de telefonia. E aí eu tive o meu pedido negado, né, para o cartão de crédito, porque eu estava com o meu nome negativado. Eu continuei, eu fui descobrir, então, com a empresa o que tinha acontecido, porque eu não tinha relação comercial nenhuma com aquela empresa. E depois eu fui lá no SPC Serasa e eu descobri que eu estava devendo quase R$2.000, sem saber de nada. E aí eu fui investigar, tentar conseguir materiais, as contas e tal, eles dificultaram umas coisas. Primeiro eu fui ao PROCON, mas corre mais devagar, então eu abri um processo, eles me orientaram também a abrir um processo na justiça, e assim eu fiz, porque eu não tinha essa dívida. Quando a gente deve, a gente tem que pagar, né, pastor? Mas quando a gente não deve, não dá. Aí, assim eu abri um processo, então, na juizado de pequenas causas, e correu ali durante cerca de 2 anos, e estava meio demorado, porque o pastor, que é da área jurídica, ele já tinha me falado, pastor, que ia demorar cerca de 7 meses, estaria resolvido. Aí entrou a pandemia e o negócio ficou enrolado, demorando. Aí veio o irmão João Aquino aqui e pregou, e falou do testemunho dele. Demorou o quê? Uns 4 anos, né? 12 anos. Aí eu falei, a minha sentença já tinha sido dada, né, irmãos? Eu tinha ganhado a causa, só que eu não tinha recebido. Sabe quando você ganha, mas não leva? Isso tinha acontecido, e demorou mais de 1 ano para que eu recorri, acompanhei, e expliquei, o meu nome era para ter saído na lista dos credores, não saiu. E aí eu informei a juíza e pedi para que meu nome fosse colocado no rol dos credores, que era para receber. E aí, depois de um tempo, corre para lá, vem para cá, e todo esse negócio aí que vocês sabem bem como funciona. Não deu 12 anos, não, mas deu 2, né? E aí o Senhor, então, me deu essa vitória, eu consegui
meu nome já tinha sido limpo, teve audiência de conciliação, mas eles não queriam, eles queriam ainda assim que eu pagasse a dívida, como eu estava em paz comigo e não devia, então eu levei adiante. Assim o Senhor nos concedeu a vitória. Eu estou muito agradecida ao Senhor, aos irmãos que oraram, né? Esse culto da fé realmente tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu vim no primeiro culto da fé, que foi antes da pandemia, teve só um culto da fé, e entramos na pandemia. E aí, eu quero incentivar também os irmãos que coloquem a sua fé em ação, continue crendo, porque quando o irmão João Aquino testemunhou da vitória dele, ele falou, então o meu vai sair, daqui a pouco sai, não é? Né? Aí eu fiquei mais tranquila, mais animada até, e aí o Senhor me abençoou. Eu sou muito agradecida aos irmãos e também ao grupo de intercessão que me ajudou em oração. Então, por meio desse testemunho, eu quero incentivá-los também a buscar ao Senhor e a confiar que Ele é poderoso para nos dar a vitória. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, querida igreja. Eu também tenho um grande testemunho para dar. Eu agradeço aos irmãos que têm orado pelo meu filho Rodrigo. Ele estava com depressão, né? Fazendo tratamento já há algum tempo, e nada de melhorar, nada de melhorar. Por último, o médico, ele mudou de médico, aí o médico passou uma medicação para ele, que o médico errou a medicação, aumentou demais, ele só não morreu porque o Senhor não quis. Então, ele passou muito mal, muito mal. Aí o pastor Cassimiro entrou em contato com o pastor Antônio, conversando. O pastor Antônio indicou um outro médico. Aí o meu esposo foi com ele, levou. Esse médico mudou a medicação toda dele. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu vinha fazendo campanhas, né, por ele, campanhas. Domingo, na hora da oração, eu ficava aqui em pé, recebendo oração por ele, e graças a Deus, ele está melhorando cada vez mais, melhorando cada vez mais. Então, o Senhor tem abençoado a medicação, tem abençoado a mão desse médico, né, que também é um servo de Deus. Então, quer dizer, Deus orientou, porque, né, o médico que ele estava tratando não estava dando certo, e o meu filho sofrendo, passando mal. Mas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se os irmãos ainda não receberam, né, a sua bênção, continue fazendo campanha, continue vindo a esse trabalho, porque o Senhor está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua ouvindo nossas orações, Ele continua abençoando. Faça campanha às terças-feiras. Domingo, né, também tem a oração para os enfermos, oração para os problemas. Fiquem em pé, não fiquem envergonhados, fiquem em pé, né, receba a oração. Eu também já contei meu testemunho aqui, que o ano retrasado eu estava assim, me sentindo muito mal. Uma vez eu fui na dentista, aí de repente, na hora que eu levantei assim, eu estava quase desmaiando, né? Se ela não me segurasse, eu tinha caído. E ela me chamou o soldado, que eu estava no Hospital do Exército, e ele trouxe uma cadeira, me colocaram na cadeira, e ela falou, a senhora vai agora para a emergência, vai para o cardiologista, vai tirar um eletrocardiograma, e eles tiraram, e quando eu levantei também aquela tontura, e eu já estava assim, ó, há um tempão. E eu já tinha ido ao médico, a doutora fez exames e falava para mim, a senhora não tem nada. E num domingo eu levantei aqui, fiquei em pé para receber oração. Por acaso, ninguém orou por mim. Aí o pastor Josimar passou, terminou a oração, o pastor Josimar passou por mim. Eu falei, pastor, aqui, ora por mim. Aí ele veio, orou, ungiu. Na segunda-feira, eu não sentia mais nada. Até hoje, não sinto mais tontura, não passo mal, né? Então, a gente tem que insistir. Mesmo que você fique em pé, algum obreiro, algum pastor passe por você e não te enxergue, chame, não, eu vou levar hoje a minha bênção, eu quero ser curada, eu quero ser abençoada. E assim foi, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, esses trabalhos, e aos irmãos. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Me lembrei do cego de Jericó, né, irmãos? Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. É bênção. Mas, irmãos, creiam, é através da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos acreditar, confiar que Deus pode fazer. Ainda tem o testemunho do pastor Valmir, mas ele, na hora da oração, mais tarde, para aqueles que estão na campanha e pelos pedidos, ele vai dar o testemunho deles, amém? Mas agora vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Hoje tem um jovem, eu digo, não é o grande jovem, é o jovem do grande Deus. Amém? Estará ministrando. Queria convidá-lo até aqui. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. E se você ainda não fez essa campanha, faça. Você não vai confiar na campanha, você vai confiar em Deus. É Ele que concede a bênção através da sua fé. Amém? Se você tiver fé, você vai receber. Maravilhas Deus vai operar. Louvado seja Deus. Amém? Quantos querem ouvir Deus falar? Quantos creem que Ele vai falar? Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Te louvo por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai. Pela forma que o Senhor já tem realizado, Senhor, o trabalho desta noite. Pelos milagres que eu sei que o Senhor tem operado. Agora queremos continuar ouvindo a Tua voz, Pai. Agora através do Teu Filho, a qual o Senhor tem direcionado para ministrar a Tua palavra. Mais uma vez, seja a Tua unção sobre Ele. E também sobre nós a Tua graça, para compreendermos pelo Teu Espírito Santo a Tua vontade. E em tudo seja louvado o Teu nome, eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. E antes de passar... E antes de passar, a irmã Teta oferece esse culto para o irmão Marcos. Olha lá. Olha, ele ficou vermelhinho. Ó. Hoje o irmão Marcos está criando mais algumas rugas, né? Parabéns, irmão Marcos. No final, estaremos todos orando por ele também, né, pastor Romir? Junto com o pastor Cassimiro. E eles disseram que vão comer bolo sozinho hoje, viu, irmãos? Mas nós vamos pensar no caso deles, né? Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Caiu minha colinha. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. A partir do versículo 1. Estou lendo na Nova Almeida, né, para quem puder escolher. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós ficamos quietos, e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, e o meu povo é como seu povo, e os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Até aqui. Nós temos estudado na EBD o período dos reis de Israel, a desobediência desses reis e como Deus tem agido mesmo em meio a tudo isso. Não foi dito aqui, mas esse rei de Israel é Acabe, né? O Acabe que se opôs a Elias, que casou com Jezabel, esse Acabe. Nesse mês de agosto, né, nossos devocionais, eles têm sido no sentido de ouvir
o não de Deus, os devocionais semanais, né, que são passados pelo Ministério de Intercessão e com a palavra dos pastores. O pastor Cassimiro nos ensinou, né, a parar de pedir quando for a hora, de ouvir o não, a confiar em Deus, levantar a cabeça e encarar a situação. O pastor Tiago nos alertou sobre o pedir mal. O pastor Valmir nos ensinou a respeito da perspectiva de Deus, que é diferente da nossa, que nós sabemos tão pouco, e que, por causa disso, às vezes, Deus responde até no silêncio. Nessa história, Josafá pede a Acabe, Josafá um pouco mais sábio, um pouco não, muito, né? Acabe estava muito embaixo. Josafá pede, vamos consultar o Senhor. E aí, Acabe fala, tá bom. Chamou os seus profetas, que eram mais ou menos 300, ou 400, e ouviu, e todos eles falaram, vai em frente. Como diz o pessoal mais jovem, vai dar bom. Né? Vai dar bom, vai em frente. E aí, Josafá ficou meio com a pulga atrás da orelha, né? E falou, gente, 400 profetas, todo mundo diz vai. Tem algum que seja do Senhor para a gente ouvir? E ele falou, tem um, mas esse eu não gosto não, porque esse ele não profetiza o que é bom para mim, ele só profetiza coisa ruim. É Micaías, filho de Imlá. E mandou chamar Micaías. Quando o oficial, né, o oficial do rei foi até Micaías, ele já foi constrangendo Micaías, falou, olha, 400 profetas, todo mundo profetizou a favor, então você vai na mesma linha. Profetiza bem também. Beleza? Beleza. E aí Micaías na hora falou, não, o que o Senhor disser eu vou dizer. Né? O que o Senhor me falar eu vou dizer. E ele foi. Chegou lá, isso ao longo de todo o capítulo 22, chegando lá, o rei pergunta, rei Acabe, vamos fazer aqui uma guerra contra Ramote e Gileade. E aí, o que você diz? Perguntou para o profeta. O profeta falou, vai, que vai dar bom. E aí a gente não sabe muito bem por que ele disse isso, né? Alguns dizem que ele pode ter dito por medo, outros porque, como perguntou para ele, tinha uma lacuna na interpretação da pergunta, ele podia simplesmente dizer o que o oficial mandou dizer. Outros dizem que havia um sarcasmo na resposta, mas o fato é que ele disse, né? Vai. E aí o rei, agora Acabe que estranhou. Falou, você nunca profetiza o que é bom para mim? Eu vou te fazer jurar o que o Senhor falou. E aí o profeta Micaías disse, olha, eu estou vendo Israel, tudo, a guerra acabada, todo mundo correndo de um lado para o outro, ninguém mais sabe, todo mundo quer ir voltar para casa, um negócio ruim. E aí Acabe virou para Josafá e falou, tá vendo? Ele não fala nada que é bom para mim. E aí, um dos profetas, desses falsos profetas, já antecipando, né, que dá mal mesmo, que Acabe até morre nessa guerra, ele era tão ousado na sua falsa profecia que ele pegou, fez um chifre de ferro, botou na cabeça e falou, não, o Senhor falou que esses chifres aqui são você, e você vai chifrar eles tudo, vão morrer todo mundo. Você vai ganhar. E aí Micaías confrontou esse profeta, e o profeta bateu Micaías. Falou, conversa é essa, que o Senhor está com você e não comigo. Não, vai dar tudo certo. E aí Acabe, que queria ouvir a boa profecia, falou, não, manda prender Micaías, e eu vou para a guerra. E Micaías falou, se você voltar da guerra, então eu não sou homem de Deus. Né? E ele foi e morreu. A gente não gosta de ouvir não. Especialmente de Deus. Seja numa profecia, seja em resposta às nossas orações, nós não gostamos de ouvir não. Ele chamou 400 profetas. Todo mundo disse sim. Tudo falso profeta.
E o que era o profeta de verdade, ele não queria ouvir. Acabe não queria ouvir. Nós não gostamos dessas más notícias, de que a guerra não vai dar certo, de que nós não vamos conseguir um certo planejamento, né? Cumprir um certo planejamento. Nós não gostamos dessas coisas. Nós queremos alguém que nos diga o que nós queremos ouvir. E muitas vezes a pessoa pode até sair em busca desse bom profeta. Desse profeta que diz o que eu quero ouvir. Vai em peregrinação até achar o profeta que diz o que a pessoa quer ouvir. Tem uma outra história, em Jeremias, no capítulo 28. O contexto era o exílio de Israel. E todo mundo muito triste, as pessoas se exilando, outras ficando, o povo se separando. E aí se levanta um profeta chamado Ananias e diz: Israel, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. O Senhor está quebrando aqui, não lembro se é jugo ou se é correntes, as palavras que ele usa, vou até abrir. O Senhor está quebrando e esse exílio não vai durar muito. Vai durar só 2 anos. 2 anos todo mundo volta e fica tudo bem, todo mundo fica feliz e se reencontra. É bom, né? Ver isso. Imagina, as pessoas que estavam indo eram parentes de quem estava ficando. Imagina, um parente seu vai embora em uma missão, né? Nós não estamos em tempo de guerra, pelo menos não aqui no Brasil. E ele vai embora e você sabe que em 2 anos ele volta. Acaba a missão dele, ele volta. Isso é bom. Todo mundo ficou feliz, inclusive Jeremias. Jeremias falou amém. Que o Senhor confirme isso que você está falando, Ananias. Mas saiba, né? Fez um alerta, fala, saiba que os profetas que vieram antes da gente profetizaram contra reis, contra nações, profetizaram coisas pesadas. Né? E inclusive em Deuteronômio fala, como em Deuteronômio 18, fala como nós podemos reconhecer o bom profeta. E é até muito simples. Vou ler aqui. Deuteronômio 18, 22. 21 e 22. 18, 21 e 22. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como saberemos aquela profecia que não veio de Deus e sim do coração humano? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Então, o profeta falou isso com presunção, não tenho medo dele. Engraçado falar não tenho medo, né? Já pressupõe que a profecia é ruim. Pode ser, né? Pode ser ruim. Enfim, Jeremias diz para Ananias, a gente sabe que o profeta é verdadeiro quando a profecia se cumpre. E aí Jeremias foi consultar o Senhor e o Senhor falou, não vai ser nada disso que vai acontecer. Vai ser 70 anos e tudo. E ele voltou, confrontou Ananias e disse a Ananias que ele estava errado, e Ananias morreu depois de pouco tempo, que era inclusive o que na lei, em Deuteronômio, se deveria fazer com o falso profeta. Vejam como o falso profeta, nos tempos do Antigo Testamento, ele era tratado com muito rigor, ele era morto. Em Deuteronômio 18 fala isso. E hoje, irmãos, a gente vive um tempo em que falsas profecias são distribuídas como biscoitinhos da sorte. São distribuídas como aqueles adesivos que vêm dentro de um pacotinho de chiclete. A gente encontra alguém em dificuldade e a gente fala, fique tranquilo, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Quem disse que vai dar tudo certo? Pode ser que não dê. Nós não somos Deus para saber. Às vezes Deus diz, não, esse é o nosso tema do mês. E quando nós agimos assim, nós pecamos assim como Ananias pecou. Fazemos isso por compaixão. Às vezes a gente não tem uma palavra de conforto para dar para a pessoa. Então a gente diz que vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ou para agradar. E isso traz consequências sérias. Uma falsa profecia dessa. No mínimo, a gente pode ser uma pedra de tropeço para a pessoa. No mínimo. Ou a gente pode
até a fazer como Jesus disse dos fariseus. Nós podemos transformar aquela pessoa em filho do inferno 2 vezes. Aqui é um novo convertido. Ele ouve uma profecia, a profecia dá errado. Esse Deus não está com nada e vai embora e nunca mais volta. Né? E a verdade, meus irmãos, é que a gente nem precisa de ouvir falsas profecias. Nós mesmos as construímos para nós. Nas músicas que nós ouvimos, nós nos apegamos ao que elas dizem. Nos apegamos aos conceitos de vitória, de vamos passar, o mar vai se abrir. Deus faz isso. Não estou dizendo que Deus não faz. Todos nós sabemos que Deus faz e está registrado. Ou nós profetizamos a declaração, né? Eu declaro sobre a minha vida que isso vai acontecer em nome de Jesus. A profecia autodeclarada. Nós contamos essas vitórias. Nós cantamos essas vitórias do povo e nos esquecemos dos contextos. Né? O mar se abriu para o povo do Egito para que eles passassem, para o povo fugido do Egito para que eles passassem. E abriu porque Deus quis. O povo clamou, mas abriu porque Deus quis. Deus podia não abrir, óbvio que ele não iria abrir porque ele tinha um propósito com aquele povo que havia sido prometido desde muito antes. Né? E nós nos esquecemos da soberania de Deus nas coisas. Nós focamos no poder milagroso de Deus e nos esquecemos de que Deus é soberano. E eu digo isso não só novos convertidos ou pessoas com bases teológicas ruins. O nosso coração é tendente a fazer isso. Nosso coração é tendente a nos apegar às boas palavras que nos são ditas. A gente se esquece dos contextos das coisas. Em Daniel 3, versículo 16, vou ler aqui para vocês. A gente tem um contexto da fornalha, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, diante da fornalha. Eles disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Era uma ameaça que Nabucodonosor tinha feito. Se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vejam a postura deles. Eles disseram, nós vamos obedecer ao Senhor, Ele nos salvando ou não. Nós temos essa postura diante de Deus, de dizer, Senhor, eu peço ao Senhor que o mar se abra, mas se ele não se abrir, eu ainda estou aqui. Se ele não se abrir, glória a Deus. Né? Como o pastor Cassimiro nos mostrou naquela passagem de Davi com seu filho doente, concebido do adultério com Batseba. Ele pediu, e quando Deus disse não, ele se levantou e deu glória a Deus e a vida continuou. Nós somos como Davi? Nós temos esse coração? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque isso sim é um exercício da nossa fé. É o saber ouvir o não e continuar firme e dar glória. Ele não precisava ter salvado aqueles 3. Mais uma vez, é muito fácil de dizer, mas às vezes é difícil de digerir. Deus fez isso porque Ele quis. Em sua infinita sabedoria, em sua infinita misericórdia e soberania, Ele quis salvá-los. E nós glorificamos a Deus até hoje por isso. Estamos aqui glorificando. Então, o povo, quando estava na época do exílio, eles queriam que fosse 2 anos. Eles gostaram disso, mas foram 70. Foram 70 anos. Ou seja, o povo que voltou do exílio não conhecia o que ficou. Porque uma geração se passou e ninguém mais se conhecia. Nós nos apegamos, meus irmãos, ao que nós aprendemos no livro de Provérbios. Nós nos apegamos àquelas passagens que nos dizem, olha, se você trabalhar duro, você vai ser próspero. Né?
Se você se afastar de más companhias, você vai ser próspero. Há todos esses conceitos, que são conceitos bíblicos e corretos, conceitos de uma relação de causa e consequência. Nós agimos bem, boas consequências acontecem. Mas nós nos esquecemos que a Bíblia ela é um conjunto. Nós nos esquecemos, por exemplo, de Eclesiastes. Eclesiastes não é tão otimista, digamos assim. Eu vou ler aqui um versículo para vocês. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. E aí continua, pois ninguém sabe a sua hora. Então, eu vim aqui dizer para vocês, meus irmãos, que a campanha pode não ser vitoriosa. A gente pode fazer a campanha, e fazer outra campanha, e fazer outra campanha, e no final não ganharmos a bênção que nós pedimos. E Deus nos abençoa. Hoje nós tivemos 3 testemunhos aqui. Não é de hábito nós termos tantos testemunhos ao longo do culto. Tivemos 3. Deus nos abençoa. Mas, às vezes, nós pensamos que o nosso problema é o mar e que Deus vai abrir. Mas pode não ser o mar. Deus, como nos ensinou o pastor Valmir, ele tem outra perspectiva, uma perspectiva maior das coisas. E essa ideia que eu falei agora há pouco a respeito de Provérbios, né? Esse conceito fechado de fazer o bem e ter uma boa recompensa. Né? Me consagro diante do Senhor, por exemplo. Me consagro diante do Senhor, me lanço em uma campanha, Ele vai me atender. Eu me esforço no meu trabalho, Ele vai me fazer ser promovido. Esse conceito fechado, ele é perigoso. Primeiro porque Deus não nos deve nada. Ele não tem obrigação de nos abençoar. E a gente vê isso na história de Jó. A gente canta a música, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é uma música, que poder de Deus a gente sente ao longo dessa canção, né? Desse louvor. Mas a história de Jó continua e Jó surta, na verdade. E ele questiona Deus, ele questiona, o Senhor não é justo de verdade. Ele tinha 3 amigos, 3 amigos aparecem na história de Jó a princípio, e todos eles lançam essa ideia. Jó, se aconteceu isso tudo de ruim com você, você fez alguma coisa. Você não está querendo dizer o que é, mas você fez alguma coisa. Você pecou. Você não quer contar para a gente, mas você pecou. E Jó fala, não fiz nada, sou justo. Né? Sempre ofereci meus sacrifícios e tudo. E ele sempre se defendia e vinha essa acusação contraposta. Você fez alguma coisa. Por quê? Por causa dessa mentalidade de se a gente faz o certo, acontece coisas boas. Se a gente faz o errado, acontece coisas ruins. Logo, na história de Jó, se aconteceu coisas ruins, ele fez algo errado. E aí isso vai entrando na cabeça de Jó. E em determinado momento ele questiona Deus e fala, o Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Porque se o Senhor fosse mesmo justo, nada disso teria acontecido. O Senhor não está no controle das coisas. Jó pergunta, diz para Deus e exige, demanda que Deus responda. E Deus responde, lá nos capítulos 39, eu acho, 39 a 40, algo assim. Deus responde, e a resposta de Deus para Jó não é a resposta que a gente esperaria que Deus desse. A gente esperaria que Deus dissesse, Jó, aconteceu isso com você, de toda a sua família, ter morrido num único dia, de você ter perdido todas as suas propriedades, e tudo mais por causa disso e disso. Quanto a isso, quanto a esse real motivo, Deus ficou em silêncio. Ele não respondeu. Ou seja,
a oração de Jó, nesse sentido, ela não foi respondida, quanto a realmente saber a causa concreta de Deus ter permitido que tudo aquilo acontecesse. Mas Deus deu outra resposta para Jó. E ele mostrou toda a complexidade da criação. Ele mostrou os animais, falou sobre a gravidez, falou: Jó, você sabe como funcionam essas coisas? Você sabe como os ossos se formam dentro de um corpo? Você sabe como os mares permanecem no lugar certo, no nível certo? Ele mostra uma série de coisas a respeito da criação e só lança perguntas para Jó. É curioso de ver, inclusive, porque Jó, né, a gente sabe que Jó sofreu muito, ele lança isso diante de Deus, e tudo que Deus faz como resposta parece até um pouco, e eu digo apenas que parece, não estou dizendo que é, mas parece um pouco boçal de Deus. Eu conheço pessoas que não são cristãs que dizem isso. Deus brincou com a vida de Jó. É o que a pessoa pode interpretar, mas o que a história nos diz, né? O que Jó compreendeu, inclusive, que é o que nós devemos compreender. Jó compreendeu que tudo aquilo ao redor dele era extremamente mais complexo do que ele podia imaginar, e que às vezes até mesmo aquele mal que aconteceu com ele, Deus usaria para um bom propósito. E eu acredito que parte desse bom propósito é hoje a gente aprender na história de Jó que nós devemos ser gratos a Deus em qualquer circunstância. Mas ele tinha feito essa pergunta: por que tudo deu errado se eu fiz tudo certo? Né? E o que essa história nos ensina? Essa história de Jó, juntamente com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela nos ensina que há uma sabedoria no si, nas nossas orações. Há uma sabedoria de colocarmos para o Senhor: Senhor, esse é o meu desejo. Eu quero passar nesse concurso. Eu quero essa vaga no meu trabalho, essa promoção num outro setor. Eu quero me mudar para essa casa e não para essa outra. Né? Às vezes nós temos escolhas assim, de situações que a gente tem essa opção ou essa outra opção, e a gente tem preferência por uma delas, e a gente pede a Deus: Senhor, qual que eu vou? Né? E aí existe essa sabedoria do si. Seja feita a tua vontade. Se Deus quiser, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Né? Nosso Senhor Jesus nos ensina isso em uma parábola, e acho que Tiago ensina também, que nós somos loucos se nós fizermos os nossos planos sem considerar esse si da vontade de Deus. Ou seja, nós podemos planejar, nós podemos nos envolver, nós podemos empreender os projetos, mas nada disso acontece se não for da vontade de Deus. Ou seja, Ele pode dizer não. Ele pode dizer não para nós. Percebam como é perigoso a gente fazer o que eu disse agora há pouco, profetizar sobre a vida do outro, porque veio no nosso coração a compaixão. O dom da profecia é coisa séria, ele deve vir do Senhor e não do nosso desejo. Quando nós pedimos a Deus: Senhor, é isso que eu quero, mas que seja feita a tua vontade, ou nós contando para alguém: olha, eu quero fazer isso, se Deus quiser, vou fazer, vou lá, vou vender meus produtos, né? Vou lucrar bastante, vou construir um armazém maior. Se Deus quiser, eu vou fazer isso tudo. Isso nos coloca em humildade diante de Deus, e é sábio. Nos vejamos na situação dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos para a fornalha. E vamos ser queimados, e vamos morrer lá dentro. Então, se o Senhor quiser, o mar não se abre. O faraó chega e nos mata. É duro isso. Mas é a soberania de Deus. Ele pode nos dizer não.
E aí, o que nós vamos fazer, então? Né? Se a gente não sabe se vai dar bom os nossos planos, ainda que nós peçamos a Deus. A gente faz o que Eclesiastes fala no final, no capítulo 12, versículos de 9 a 14. Vou ler. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Obedecer. Obedecer e fazer como o pastor Cassimiro nos ensinou, né, que está na palavra de Deus. Deus disse não para Davi. Davi, uma postura de obediência, de submissão a Deus, se levantou, deu glória a Deus e a vida seguiu. Isso é obediência. Desobediência seria se Davi se revoltasse contra Deus e falasse: Senhor, eu fiz aqui meus 7 dias de campanha. Nem lembro quantos dias foi que Davi fez. Foi 7 dias? Não lembro quanto tempo foi. Ele fez a campanha e o filho dele morreu. E se ele fosse desobediente, insubmisso a Deus, ele se revoltaria contra Deus, mas ele agradeceu, né, louvou a Deus. Isso é uma postura de obediência e sabedoria. Deus não nos deve nada. A única vitória que o Senhor realmente nos prometeu foi a da vida eterna. E glória a Deus por isso. Esse é o maior presente. Nada que nós peçamos a Deus possa se comparar a esse presente que Ele nos concede de graça e nos exige que nós carreguemos o fardo da renúncia a si mesmo. Tudo mais, todos os nossos outros pedidos, e claro, aqui eu falo sabendo que muitas das nossas petições são petições caras, né, ao nosso coração, caras à nossa emoção, caras aos nossos sentimentos, né? Pessoas queridas que queremos que Deus resgate de uma doença, enfim. Muitas situações, tudo mais, todas essas outras petições e coisas da vida são vaidade. Duro isso, uma mensagem dura. Deus pode nos dizer não, mesmo nessas coisas. E aí Jesus um dia estava passando uma mensagem dura para os seus discípulos, em João 6. E muitos daqueles discípulos, não estou falando dos 12, mas de seus vários outros discípulos que o acompanhavam, o abandonaram. E um dos apóstolos, acho que foi Pedro, perguntou para ele. Ele disse: Senhor, o pessoal está indo embora. Deixa eu ver aqui. João 6. 67. João 6, 66 em diante. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu não digo isso com relação à nossa igreja, mas o mundo cristão moderno está muito orientado para um Deus garçom, um Deus gênio da lâmpada, um Deus que a gente pede e Ele vem com aquilo que nós queremos. Essa pessoa, quando ela recebe o não de Deus, ela faz isso. Ela vai embora. Deus disse não. E ela acreditou, e talvez até tenha sido prometido a ela,
E Deus diria sim. E ela foi embora. E aí, o Senhor pergunta, você vai também? E aí Pedro responde, para onde a gente vai? Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, ainda que o nosso Deus nos diga não, ainda que o nosso Deus derrube e destrua de uma certa forma os nossos sonhos, em vez de construir os sonhos que brotam do nosso coração, nós devemos ser obedientes a Ele, como está escrito em Eclesiastes, porque Ele vai pedir contas de tudo. Nós podemos saber que Ele nos deu o maior presente que qualquer pessoa poderia receber, que é a vida eterna. E nós podemos saber que Ele é Senhor e que Ele pode sim nos abençoar. Ele pode sim dizer sim, Ele pode atender as nossas petições. Mas é importante que a gente saiba que Ele pode também não atender. E o que a gente faz com os nossos espíritos angustiados, né, com as nossas almas angustiadas? Porque nós, muitas vezes, como eu disse, algumas das nossas petições são caras, né, são importantes, pesam no nosso coração. O que a gente faz? A gente faz como está escrito em Salmo 42, versículo 11. Um salmo de Davi. Não é de Davi. Enfim, Salmo 42, versículo 11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É o momento de a gente olhar para dentro de si e perguntar, por que minha alma está tão abatida com isso? Eu vou esperar em Deus. Ele é o meu auxílio. Se Ele me... Acabou aqui. Não, tá bom. Se Ele me disser não, Ele vai me ajudar a superar a situação. Se Ele não me atender, Ele vai estar comigo. Olha que promessa linda o Senhor nos fez. Ele prometeu para nós que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Diante disso, o que é um não? O que é um outro não em outra petição nossa? Então, o que nós sabemos, meus irmãos, aqui nesse culto da fé, em que nós fazemos campanhas, em que nós buscamos o sim de Deus, buscamos vitória, que nós saibamos que o nosso Senhor pode dizer não. E glória a Deus por isso. Porque, assim como disse o pastor Valmir, ele tem uma perspectiva muito maior que a nossa. E pode ser, e acredito que será, quando chegarmos lá diante dele, nós veremos que se no lugar dele estivéssemos, teríamos tomado a mesma decisão que ele tomou. Porque ele sabe de tudo. Ele que vê tudo. Ele que sabe quando deve dizer sim e quando deve dizer não. Cabe a nós obedecer, cabe a nós louvar ao Senhor, no sim ou no não. Cabe a nós fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer. Mas eu vou permanecer fiel, Ele fazendo ou não. Ainda que a fornalha me queime, ainda que o mar não se abra, ainda que a figueira não floresça. Amém? Deus nos abençoe. Eu sou santo, disse Jesus, o grande eu sou. Eu anunciei, eu salvei, eu morri numa cruz por amor. Eu sou a chave da vitória e digo agora, o grande eu sou. Eu sou Deus que te guarda, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor.
Se passares no meio dos mares, contigo estarei. Se pisares no meio do fogo, também pisarei. Se entrares na grande batalha, por ti lutarei. Eu sou Deus que te guarda, sempre estou contigo, jamais te deixei. Oh, aleluia. Há momentos em que Deus nos responde de forma imediata. Há ocasiões em que Deus responde de forma imediata. E há outros momentos em que ele leva algum tempo. Afinal de contas, no livro de Eclesiastes, nós nos encontramos que há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Qual é o propósito de Deus para conosco? O propósito primordial de Deus para conosco é: sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Esse é o propósito primordial. É bem verdade que na nossa ansiedade, na nossa pressa, nós queremos a resposta de Deus não para agora, não para o presente, nós queremos para ontem a resposta de Deus. Domingo passado, pastor Cassimiro, eu fiz um pedido de oração, nós fizemos um pedido de oração, nós oramos aqui, no momento da oração, apresentando a irmã Elisete, o problema da irmã Elisete. Ela, já uma semana, ela correndo de um lado para o outro, e quando eu falei com ela, a voz dela parecia que ela estava desanimada de tudo, porque todas as portas das quais ela bateu, elas foram se fechando. Ora mandava para um lado, ora mandava para o outro, e nada resolvia. E aí, conversando com ela, disse para ela aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que estava em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta batalha, não tereis de pelejar. Parai, olhai e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. E nós oramos por ela aqui no domingo, bem como também pedi oração pelo meu primo, Dalton, problema de enfermidade. Olha o que Deus faz. Esse Deus é maravilhoso mesmo. Ainda há pouco, liguei para a irmã Elisete e disse assim: irmã Elisete, como foi o seu dia ontem? Como foram as coisas para solucionar? Ela disse assim: pastor, foi uma maravilha. Deus abriu todas as portas. À medida em que eu fui chegando nos lugares, já vinham as soluções. Deus é assim. Às vezes Ele responde imediato, outras vezes leva algum tempo. E às vezes alguém que quer responder por Deus e acaba cometendo mentira. Mas nós temos que saber quando efetivamente Deus fala. Pedi oração pelo meu primo. Eu quero dizer para os amados irmãos, nós não servimos a um Deus de coincidências. Nós servimos a um Deus de providências. Ontem, eu estava, no domingo, quando eu saí daqui, liguei para a família do meu primo e enviei alguns recursos que eram necessários lá para eles, já à noite, para que eles estivessem, para que a esposa e eles estivessem hoje. Eles tinham que estar, o pastor Cassimiro conhece o Rio de Janeiro, sabe, sair de Bangu para ir para Bom Sucesso, é uma distância muito grande. E eles dois doentes, e disse: olha, pega um Uber, porque vocês têm que chegar lá cedo. Eles tinham que chegar até meio-dia, disse: pegue um Uber para vocês chegarem cedo. E aí ontem, conversando com o pastor Antônio, falei: pastor, estou com essa situação assim, meu primo, estou preocupado, muito preocupado com ele, tenho chorado muito por causa dele, e amanhã ele estará indo com a esposa para o hospital lá em Bom Sucesso. Aí o pastor Antônio disse assim para mim: pastor, eu tenho uma amiga, na época de juventude do pastor Antônio, e serva de Deus também, ele disse assim: eu tenho uma amiga, e que ela trabalha no hospital lá de Bom Sucesso. Ora, quantos hospitais nós temos no Rio de Janeiro? Centenas de hospitais. Quantas amigas do pastor Antônio ele tem? E ele disse: eu tenho uma amiga que trabalha lá no hospital de Bom Sucesso. Me mande o nome do seu primo. Queridos, Deus é maravilhoso. Me mande o nome do seu primo.
Mandei o nome do meu primo para ele. 9h da manhã, ele estava me passando uma mensagem e dizendo, a expressão dela, nós chamamos pastor Antônio, mas todo mundo da galera dele, do tempo dele, assim, chama Toinho. É Toinho. Toinho. Aí ela, 9h da manhã, ela passou a mensagem dizendo assim, Toinho, eu já encontrei o casal, já fui falar com eles. Eles não estão no setor de oncologia, estão num outro setor. E ela diz assim, eles estão tão velhinhos, estão tão alquebrados, aquilo mexeu mais ainda no meu coração. E ela disse, olha, já falei com as pessoas, a médica que vai atendê-lo, e disse que vou voltar com ela para saber tudo quanto tem que ser feito. Eu disse assim, pastor, olha a mão de Deus nisso tudo. Uma rede hospitalar tão grande, tantos amigos que o pastor Antônio tem, e aparecer essa serva de Deus, para poder estar acompanhando aquele casal de idosos, naquele hospital de Bom Sucesso, quando há centenas de hospitais no Rio de Janeiro. E ela começou a mandar mensagens. Por fim, ela diz assim, Toinho, olha como Deus é bom. Ele já saiu daqui com uma consulta de retorno marcada para o dia 24/9. Saiu daqui com todos os exames solicitados. Ele tem que fazer exame de sangue, todos os exames solicitados. E os exames que não podem ser feitos no hospital, eles receberam um voucher para fazer na Rede DOR. Queridos, isso é só Deus. Nós ouvimos 2 testemunhos aqui, da pastora Neuci e da irmã Olívia. Agora vocês estão ouvindo o meu. Deus não é gente, não. Deus não é gente, não. E aí ele disse assim, e ela especificou na mensagem deles assim, só que eles têm 2 exames para fazer, eles têm um retorno no dia 24/9, mas tem 2 exames para fazer, que é no dia 5/10. Aí eu disse, pastor Antônio, diga para ela que não se preocupe, daqui a pouco eu vou estar ligando para ela. Disse que ela não se preocupe, que eu vou antecipar a despesa, o pagamento desses exames, para no dia do retorno, ele já ter os resultados desse exame. Queridos, Deus é um Deus de providência, creiamos nisto. Possa ser que no momento em que nós estamos tão ansiosos pela resposta, Ele não esteja nos respondendo, mas no vídeo em que eu gravei, o Senhor diz assim, trocou de lugar com o Racan, e diz assim, você não soube ficar quieto. Há momentos em que Deus quer falar para nós no silêncio dele. Quando ele chegou na caverna para falar com Elias, certo? Terremoto, maremoto, fogo, ventania que fendia os montes, rachava as penhas, mas de que forma ele falou com Elias? Com a voz mansa e suave. Às vezes Deus quer falar conosco com a voz mansa e suave. Outra vez Deus quer falar conosco se mantendo calado. Mas outras vezes, Ele quer falar conosco, como Ele falou comigo hoje. Porque quando eu vi todo esse mover de Deus, quando eu vi tudo isso, eu disse, só Deus poderia colocar as mãos nessa situação. Porque é diferente de você chegar numa entidade hospitalar e você ser só mais um, do que você chegar e alguém te acolher, te abraçar e tomar as iniciativas para você. Tenho que daqui tomar certas providências, porque ela disse que o quadro físico deles não permite que eles estejam se locomovendo sozinhos, porque eles estão muito fracos. Não permite. Vou ter que conversar sobre isso também. Mas, uma vez mais, eu vejo Deus trabalhando na vida dos seus servos. Quantos ainda tem... Marcos, tem pedido de oração? Não tem pedido de oração. Nós temos oração por aqueles que estão em campanha. Quantos que estão em campanha aqui? Glória a Deus. Eu não quero saber quantas semanas, se é a primeira, segunda, se é a 100ª, eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa.
No tempo certo Deus vai responder. Né? No tempo certo Deus vai responder. Senhor, eu quero glorificar o teu santo nome, Pai. A experiência que eu vivi hoje, Senhor, uma vez mais, uma nova experiência que eu vivi hoje, só me faz, Senhor, entender que cada dia da minha vida eu tenho que ser mais grato ao Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de uma forma excepcional da minha vida. O Senhor tem cuidado de mim de uma forma excepcional. O Senhor tem cuidado da minha família de uma forma excepcional. O Senhor tem cuidado de cada um dos teus servos de uma forma excepcional, Senhor. Muitas vezes nós, Senhor, estamos ansiosos pela Tua resposta, pela Tua providência, e nos esquecemos de que há um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, deixa a cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, Senhor, que nós entendamos isso, Senhor. Que o dia que vivemos, cada dia que vivemos, é um dia que tem que estar na direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Temos propósitos, temos projetos, Senhor, temos iniciativas a serem feitas, a serem programadas por nós, mas que, sobretudo, Senhor, seja a resposta oriunda do Teu trono, Senhor. Nós queremos entregar, Senhor, a todos os Teus servos que estão nesta nave, Senhor, e que estão fazendo campanha de oração. Tu sabes, Senhor querido, o motivo que cada um tem apresentado a Ti. Possa ser que seja problema familiar, problema de saúde, problema jurídico, problema pessoal, problema até espiritual, Senhor querido, problemas relacionados a emprego, Senhor, a relacionamentos. Eu sei que Tu sabes de todas as coisas, porque Tu és o Deus onisciente, Senhor. Portanto, Senhor, crendo no Teu agir, no Teu operar, Deus, nós queremos já Te agradecer, Senhor, pela vitória que Tu deste à irmã Elisete, Senhor, ali naquela cidade de Salvador, e Te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu haverás, Senhor, bendito Deus, de dar continuidade, Senhor, aos seus anseios, e lhe dará resposta, e abrirás as portas necessárias, Senhor, para que ela possa resolver tudo aquilo que ela se propôs a resolver, Senhor. Te agradeço por todas as providências tomadas com relação ao meu primo Dalton ali naquela cidade do Rio de Janeiro. Foste Tu, Senhor, que colocaste as mãos. Foste Tu, Senhor, que derrubaste a barreira. Foste Tu, Senhor querido Deus, que tiraste o empecilho. Foste Tu, Senhor, que trabalhaste no coração da Tua serva e no coração daquela médica, Senhor bendito Deus, para atendê-lo da maneira como ele foi atendido. E foste Tu, Senhor, que encaminhaste a Tua serva para estar ali orando por ele e com ele, Senhor, no pátio daquele hospital. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Já Te agradecemos, Senhor, pela vitória que Tu tens determinado para cada um de nós, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o Marcos? Marcos está fazendo 23 anos hoje. Amém? Cadê Lucas? Venha tocar aqui, vamos cantar para bem do seu pai, rapaz. Hein? Rapaz, então vamos lá. Vamos nós, né? Já que não tem instrumento, a gente canta com a boca. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viu, Marcos? Parabéns, querido, Deus te abençoe, viu? Rica e abundantemente. Ficamos de pé, queridos, para encerrarmos, orando ao Senhor, esta noite, pela palavra que nós ouvimos, e por tudo que nós também ouvimos aqui nessa noite, os testemunhos que foram dados. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor amado, por essa noite. Leve-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada. Ó Deus, o restante de semana,
ó Deus, na tua presença. Guarda o teu povo, eu oro a ti e faço isso no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E os irmãos dizem: a paz do Senhor.